Eu quero saber dos números de Jorge Sampaoli no Santos Futebol Clube. Thiago. Vamos lá, Marcão. Sobre o comando do Peixe, o Jorge Sampaoli deixou muitas saudades, né? Sobre o comando santista, ele disputou 64 partidas com 34 vitórias, 15 empates e também 15 derrotas, Marcão. Um aproveitamento de 60%, sendo o maior comparando aquele recorte, né? Desde que ele saiu até o que temos hoje. O Sampaoli não foi campeão como treinador do Peixe, porém propôs um futebol considerado vistoso, ofensivo, que fez o Santos ser vice-campeão brasileiro, inclusive como recordista. O Santos é o vice-campeão brasileiro com mais pontos na história dos pontos corridos. Tá aí o Sampaoli, em 64 jogos comandando o Santos, 34 vitórias, 15 empates e apenas 15 derrotas. 60% de aproveitamento, vice-campeão brasileiro Jorge Sampaoli no Santos Futebol Clube. Thiago, nem tudo foram glórias, né? Com o Sampaoli no Santos, tivemos aquela eliminação para o Uruguai, para o River Plate do Uruguai. Tivemos também aquela eliminação para o Atlético Mineiro no Pacaembu, né? Na Copa do Brasil. Nem tudo foram glórias com o Sampaoli. Também tivemos alguns tropeços, né? Indesejados, né, Thiago Jordão? Muitos tropeços desejados, Marcão. Inclusive eu pontuo momentos chaves da temporada, né? Aquele Flamengo e Santos no Maracanã, onde o Santos perdeu por 1-0, né? Também foi um jogo bem deprimente do Santos Futebol Clube. Teve aquele Cruzeiro e Santos também. Cruzeiro que vinha há muito tempo sem vencer. Sampaoli optou por mudar o esquema tático e logo no começo da partida o Santos teve um jogador expulso e acabou perdendo pro Cruzeiro que vinha em crise, né? Teve a goleada pro Palmeiras também, né, que foi um pouco frustrante, né, dá pra elencar, o empate contra o São Paulo, inclusive, Marcão, lembro que eu fiquei bem decepcionado, aquele 1-1 na Vila Belmiro que o Santos tomou um gol de empate de pênalti, se não me falha a memória, então, nem tudo foram glórias, claro, né, o São Paulo ali tinha muitos momentos em que a equipe parecia se desligar, né, a equipe fazia um primeiro tempo de excelência e o segundo tempo, às vezes, ela apagava, né, exemplo, o jogo também Santos e Fortaleza, que foi muito triste, acho que eu elenco como a minha maior decepção, Marcão. Foi aquele Santos e Fortaleza, aquele 3-0 virar 3-3, Marcão. Fiquei triste demais. Esse jogo foi na Vila Belmiro, né, Thiago Jordão? Na Vila Belmiro, Marcão. Eu me lembro desse jogo, tava 3-0 pro Santos. O Santos cedeu o empate no segundo tempo. 3-3 Santos e Fortaleza. É isso, né? A gente brincava muito que era um esquema kamikaze muitas vezes, né? Que era o famoso esquema kamikaze, muitas vezes, do Jorge Sampaoli. Agora, Thiago Jordão, pós-Santos, como foi a vida de Sampaoli? Após deixar o Santos, como foram as experiências de Jorge Sampaoli no Brasil e no mundo, Thiago Jordão? Vamos lá, Marcão. O Jorge Sampaoli, depois que deixou o Peixe, ele assumiu outras 5 equipes. Vamos a elas, né? O Jorge Sampaoli, depois do Santos, ele assumiu o Atlético Mineiro, onde ele disputou 44 jogos, venceu 25, empatou 9 e perdeu outras 10, um aproveitamento de 63%. Além disso, ele também foi campeão mineiro, Marcão. Depois, ele saiu do Atlético Mineiro e assumiu o Olympique de Marseille, né, a equipe da França, e disputou 67 jogos, ganhou 37, empatou 16 e perdeu 14. Novamente um aproveitamento de 63% e ele foi vice-campeão francês, que dá para considerar que ele foi campeão, né? Posteriormente, ele assumiu o Sevilha. Por lá foram 31 jogos, com 13 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Um aproveitamento abaixo do que ele vinha apresentando, somente de 48%, e ele foi demitido depois de deixar o Sevilha na 14ª posição no Campeonato Espanhol. Depois ele assume o Flamengo, né? Ele esteve presente em 39 partidas, foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, com um aproveitamento de 60%, sendo vice-campeão na Copa do Brasil. E o seu último trabalho foi justamente no ano passado, onde ele assumiu o Rennes da França. Ele foi demitido do clube apenas após 10 partidas, né? Ele teve um aproveitamento de 30%, né? Venceu 3 partidas e perdeu as outras 7, Marcão. Aí claramente, Thiago, a pior experiência dele é justamente no Rennes da França, 30% de aproveitamento. No Flamengo, né? Pela régua ser muito alta, ele é demitido com 60% de aproveitamento. No Sevilha, um time intermediário do futebol espanhol, né? Ele faz um trabalho também abaixo. Como você bem disse, entregou o Sevilha na 14ª colocação. No Olympique de Marseille, talvez o melhor trabalho dele pós-Santos, Thiago Jordão, porque ele é vice-campeão francês. Dá para destacar que o melhor trabalho do Sampaoli pós-Era Santos foi no Olympique de Marseille?
Dá pra destacar sim, Marcão, porque o Olympique de Marseille estava um tempo justamente sem disputar a fase de grupos da UEFA Champions League, né? E o Jorge Sampaoli conseguiu justamente esse feito. Ele fez com que a equipe jogasse um bom futebol e ficasse ali praticamente o campeonato todo na segunda posição, né? A gente sabe que lá na França, né, o Paris Saint-Germain é a equipe de domínio, né? Geralmente eles falam que tem o campeão Paris Saint-Germain e tem o campeão de honra, que é justamente o vice-colocado, né? Então, o Jorge Sampaoli fez um bom trabalho ali no Olympique de Marseille. Ele acabou saindo justamente por aqueles problemas que a gente bem conhece, né? Que foi justamente os motivos que fizeram ele sair do Santos e do Galo. Ele queria muitas contratações, né? Ele pediu cerca de 250 milhões de euros em contratações, Marcão. Aí o presidente do Olympique de Marseille falou, meu amigo, aqui no... E ele falou, eu não estou aqui acá. Aí ele, né, acabou saindo também. O Sampaoli gosta de muitas contratações, a verdade é essa. O Sampaoli gosta de muitas contratações, mas a verdade é que nem sempre o dirigente está disposto a investir aquilo que o Sampaoli quer. Fagner Silva, grande abraço para você. Tá falando que o melhor trabalho foi na seleção do Chile. É verdade, Fagner. É que estamos aqui, claro, mostrando o pós-Santos, né? Se nós olharmos o melhor trabalho do Sampaoli na carreira, foi realmente na seleção chilena, 2 vezes campeão da Copa América, né? Portanto, é sim o melhor trabalho do Sampaoli. Mas depois do Santos, talvez seja o Olympique de Marseille. Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Alô, Alexandre Torres, Osimar Alves, Juan Carlos. Lembrando que o Varanda transmite hoje às 15 horas, direto do CT Repelé, direto da Vila Belmiro, perdão, a entrevista coletiva do Pedro Martins. Messias estará lá na Vila Belmiro, para ouvir o diretor de futebol, CEO Pedro Martins. Estarei ao lado do Thiago Jordão nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate a partir das 14h45. Você acompanha toda a coletiva do Pedro Martins com transmissão aqui do Varanda Futebol Debate. Então fiquem ligados. Mais uma grande cobertura. Aliás, o Varanda hoje vai de ponta a ponta, hein? O Varanda Futebol Debate com uma cobertura espetacular. A varanda mais famosa do Brasil. Alô, Juan Carlos. Alô, Alexandre Torres. Alô, Narcísio. Alô, Wallace Santos. Alexandre Moreira. Matheus Procópio. Todos ligados aqui na varanda mais famosa do Brasil. Meu caro Thiago Jordão. E o Soteldo, hein? Quer dizer que o Soteldo não estava liberado pelo DM? O Pedro Caixinha e o jogador assumiram risco? E deu no que deu, Thiago Jordão? Marcão, deu no que deu. O departamento médico do Santos havia avisado para o Caixinha sobre a real situação do Soteldo, que era de risco grande de lesão, né? O departamento médico orientou que Pedro Caixinha poupasse o Soteldo da partida, pois havia esse risco grande de lesão, né? Visto que ele já havia sentido a coxa ali durante a semana. Entretanto, Caixinha não deu ouvidos, levou o jogador no sacrifício, foi pro all-in e deu no que deu, Marcão. O Soteldo entrou em campo, resistiu apenas 30 minutos de partida, quando voltou a sentir dores e foi substituído, né? Agora a gente está no aguardo de um posicionamento oficial do Santos Futebol Clube para saber qual que é o real grau dessa lesão, se é uma lesão séria, se foi novamente somente um desconforto, mas a verdade é que a chance dele desfalcar o Santos no jogo de amanhã, Marcão, é quase certa. Agora veja bem, Thiago Jordão e amigos curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, audiência maravilhosa da varanda mais famosa do Brasil, quase 2.000 varandeiros ao vivo conectados no Varanda Futebol Debate. Aliás, um estouro o Varanda, né? Que coisa espetacular o Varanda Futebol Debate. Ei, Varanda Futebol Debate. Não tem qual é, hein? Mas passa o trator, hein? Ih, mamãe! Thiago Jordão, vou te pedir uma coisa. Amanhã o senhor, por favor, respeite a concorrência. Esse negócio de ficar 5, 6, 7 vezes na frente da concorrência não tá pegando bem. O senhor amanhã na Vila Belmiro, o senhor respeite a concorrência, pegue leve, porque no último jogo foi um estouro, hein? No último jogo, direto do Maracanã, foi um estouro o Varanda Futebol. O senhor maneira, o senhor pega leve com a concorrência, porque na última partida passamos o trator. Agora, meu caro Thiago Jordão, seguinte, sobre essa história do Soteldo. Vamos lá. O Soteldo dormindo bem. Quantas horas são indicadas para um bom sono, Thiago Jordão? Você que é o cara da academia, você que é o cara da saúde, quantas horas
é preciso dormir por dia para que você tenha um dia saudável, um dia bom, Thiago Jordão? Marcão, entre 7 e 9 horas, Marcão. 7 e 9 horas. Então tá certo. Se o Soteldo dormir... Eu vou colocar 1 hora a mais. Se o Soteldo dormir 10 horas por dia. 10 horas por dia. Se o Soteldo se alimentar bem, saladinha, frango, ovo. Ovo, salada enfim, só tomar água que nem você, Thiago Jordão. Que não toma refrigerante, não toma suco, muito menos cerveja. Se o Soteldo fizer tudo certinho, o risco de ele se machucar é alto. Ih, mamãe! Agora, imagina o Soteldo, que dorme 4 horinhas e olhe lá. Que adora uma noite, né? Adora a baguncinha o Soteldo. 4 dias treinando na academia. Thiago Jordão, é claro que o cara ia se machucar, Thiago. O Soteldo dormindo 10 horas por dia, o risco é alto, Thiago. Imagina o Soteldo meia boca. Deu no que deu, Thiago Jordão. Deu no que deu, né, Marcão? O cabo não é de ferro, né, Marcão? Ele trabalhou já a semana toda e aí vem o treinador falar, meu amigo, vamos trabalhar de domingo também? Pô, né, Marcão? Domingo é dia do descanso, né? Vou trabalhar domingo, Marcão. Trabalho só é conosco aqui do Varanda Futebol Debate, né? Que estamos lá em todo jogo fazendo uma cobertura excelente do Santos Futebol Clube. Mas é isso, né, Marcão? Pedro Caixinha, que foi demitido, assumiu o risco, levou o jogador. E o que ele deixa aí como memórias para nós? Herança, isso mesmo? A lesão do Soteldo, viu? Pedro Caixinha, muito obrigado, viu? Você me decepcionou e ainda deixou um jogador lesionado. Tamo junto, Pedro Caixinha. O Caixinha foi mal. Agora, lembrando que esse tipo de decisão é tomada em conjunto com o jogador, né? O Soteldo também correu o risco, quis jogar. Mas volto a dizer, é claro que o Pedro Caixinha foi mal, né? Em levar o Soteldo sem condições, mas o Soteldo não é de hoje que ele vive machucado, né? Se nós olharmos o Soteldo em 2023, vocês vão se lembrar que pelo menos 45% do tempo do Soteldo na temporada, ele esteve no DM, no departamento médico. E nesse ano não seria diferente. Então o Soteldo é um jogador com histórico grande de lesões. Então não é só culpa do Pedro Caixinha, né? O jogador precisa se cuidar um pouco mais. Muitas vezes aquela questão do extracampo acaba ocasionando também lesões. A gente sabe disso. Futebol hoje exige demais da parte física e emocional. Se o jogador não descansa, se o jogador não dorme bem, se o jogador não tem cuidados no extracampo, isso acaba impactando também no dia a dia dele no futebol. Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Thiago Jordão, para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro, virou uma verdadeira caixa preta, né, Thiago? Porque quem vai escalar o time é o César Sampaio. Você acha que o César Sampaio será fiel àquilo que pensava o Pedro Caixinha? Ou o César Sampaio vai colocar a cara dele? Será que o Sampaio fará grandes mudanças? Acho que algo que dá para cravar, Thiago, é que teremos o Neymar desde o início. Pelos minutos que o Neymar jogou contra o Fluminense, me deu a impressão que o Neymar está bem fisicamente. Acho que dá para cravar que o Neymar será titular desde o início. Agora, e no mais, Thiago Jordão? Teremos mais do Santos de Pedro Caixinha ou teremos um Santos diferente, um Santos com o olhar de César Sampaio? Marcão, eu vejo que como esquema tático, teremos um Santos ali, pelo menos postado em campo, como o do Pedro Caixinha, né? O César Sampaio, não acho que ele vai trocar o Santos daquele 4-3-3. O que eu acho que ele pode optar em fazer, como você bem mesmo mencionou, é fazer a troca de jogadores. Eu acho que ele pode sim, por exemplo, promover a entrada do Barreal no time novamente, trazer o Neymar para já iniciar como titular, talvez trocar uma peça no meio campo, retornar o Gabriel Bontempo para a equipe, trocar ali o João Schmidt com algum outro volante. Não sei, Marcão, acho que como plano tático, ele vai manter o 4-3-3, né? A formação com a linha de 4, os 2 volantes, o meia, os pontas e o centroavante. Agora, como jogadores em campo, eu acredito, né, palpite não é informação, que ele possa sim fazer alguma mudança aqui e acolá. Tá aí o João Simão, um grande abraço pra você. São Paulo nunca ganhou nada. Vai ser decepção. Ô louco, João. Ô louco, como não ganhou nada? Ele foi campeão, ele foi campeão 2 vezes da Copa América, foi campeão mineiro, né? Então não é verdade dizer que ele não ganhou nada. Pô, ganhar uma Copa América pelo Chile, meu amigo, olha, eu vou falar uma coisa pra você, é missão difícil, hein, cara? Aliás, ele não ganhou uma Copa América, ele ganhou 2 Copas Américas, né? Seguidas. Então, meu amigo, me desculpa, né? Me desculpa. E outra coisa, né? A gente precisa entender o seguinte, né? Que só um treinador ganha, né?
um campeonato, né? Não quer dizer que os outros 19 são ruins, né? Entendeu? Não é assim que funciona. Por exemplo, Tele Santana, Thiago Jordão, você é muito novo, né? Você tem apenas 21 anos, né? 2 anos mais novo do que eu. Agora, Thiago, a verdade é a seguinte. Tá rindo aí o que, Thiago? Ih, mamãe! Eu ri do chat, Marcão. Ah, legal, Me bacana. perdi aqui. Não, eu olhei, você tava rindo depois da minha declaração, fiquei preocupado. Mas é o seguinte, o Sampaoli, Thiago Jordão, você lembra o Tele Santana? Você é muito novo, Thiago. O Tele Santana tinha fama de pé gelado que não ganhava nada, entendeu? Muita gente que não gostava do Tele Santana, criticava o Tele Santana porque não ganhava nada, entendeu? Porque o Tele Santana perdeu a Copa, tal, de 82. Depois o Tele Santana fez o que fez. Então, precisa tomar muito cuidado, né, com esses rótulos que são colocados somente por analisar título, né, Thiago Jordão? Não é bem assim. Porque senão a gente vai chegar à conclusão que o Carille é mais treinador que o Sampaoli. E não é verdade, né? Exatamente, o Carille ganhou, né, um campeonato brasileiro de frente do Sampaoli. Mas sabe uma observação que eu posso fazer, Marcão, com relação ao trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro? Ele foi terceiro colocado, só que ele ficou a 3 pontos do líder somente. Então, alguns pontos que a equipe do Atlético Mineiro deixou para trás naquele campeonato brasileiro fizeram falta. E também no Flamengo, eu vejo que foi um mau trabalho, só que na questão do lido com o grupo, Marcão. Não acho que o Flamengo jogava um futebol ruim, né? Tanto que o Flamengo chegou na final da Copa do Brasil. Mas chegou como na final da Copa do Brasil? Chegou com um clima destruído, né? Não tem como você brigar com o jogador e esperar que ele corra por você, né? Então, eu acho que o que deu errado no trabalho dele no Flamengo, o que não fez ele ser campeão, foi justamente o grupo. Ele não soube gerir o grupo, não soube colocar ali, né, os pauzinhos nos seus devidos lugares, né? Ele acabou querendo passar por cima e também contou com o seu auxiliar que agrediu um dos jogadores. Então, realmente ficou difícil, mas rotular um treinador como fracassado é equivocado, até porque o que é o mais normal no futebol, Marcão, é perder e não ganhar, porque ganhar só ganha um. Exato, é isso mesmo. É mais fácil você perder do que ganhar, né? Porque só um será campeão. Então, o ano que vem teremos Copa do Mundo, 32 seleções, só uma será campeão. O Campeonato Brasileiro está rolando, 20 clubes, só um será campeão. Não quer dizer que os outros 19, né, fizeram um péssimo trabalho. Não funciona assim.